obrigado, Sr. Luiz Nassif, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Na realidade, esse tipo de fórum, esse tipo de ambiente vem atender a uma demanda de todos os setores envolvidos na área da saúde, tanto do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do poder público, para que a gente possa identificar quais as necessidades, as falhas. Essa iniciativa já de reconhecer o problema e que o debate deve ser aberto e que algumas questões devem ser levantadas é o primeiro passo para que a gente possa sair de uma zona de conforto. É o primeiro passo para que a gente possa realmente mudar a situação e melhorar aquilo que tem que ser corrigido. O que eu vou mostrar para vocês é um pouco da história do arranjo produtivo local, do setor da saúde de Ribeirão Preto, e o papel da FIPASE nesse contexto, desde o surgimento dessa fundação, no ano de 2001, e o que tem sido feito hoje, no que diz respeito principalmente aos desafios, muitos já identificados aqui nos debates anteriores, e o que a FIPASE tem feito, tem executado no sentido de tentar mitigar ou eliminar esses entraves, certo? Na realidade, o que a gente tem aprendido na prática, muitas vezes as duras penas, é tentar jogar com as cartas que a gente tem em mãos, né? Então, antes de começar a discussão, eu vou passar só um pouquinho para a minha formação, porque hoje foi mencionado, inclusive pelo Sr. Nassif aqui, a questão dos burocratas, a questão da maneira como a gente enxerga alguns problemas econômicos e como a gente tem empurrado com a barriga, esse é o termo correto muitas vezes. Eu sou formado, eu tenho graduação e mestrado em Economia, eu sou coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da FIPASE, Fundação Pública de Direito Privado, criado pela Prefeitura de Ribeirão Preto no ano de 2001. Eu sou consultor do Núcleo de Pesquisa em Inovação, Gestão Tecnológica e Competitividade da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto e atuo também como professor universitário. Então, muitos desses problemas eles estão muito mais enraizados na nossa sociedade do que a gente possa imaginar muitas vezes. Então, eu consigo ver dentro da academia, no setor empresarial, em algumas entidades também representativas, alguns problemas, mas felizmente algumas iniciativas têm demonstrado que ainda há a possibilidade da gente fazer muito e não precisa esperar no longo prazo, mesmo porque o longo prazo, se a gente esperar, como dizia Keynes, estaremos todos mortos, né? Então, a ideia é mostrar que, eu lembro, quando hoje o senhor mencionou a ideia da economia, da questão da macro, da questão do orçamento, que é uma coisa muito defendida, né, pela ortodoxia econômica. Eu lembro de uma conversa que eu tive numa visita que foi feita à faculdade, na minha época de graduação, por um ex-ministro, que a gente chamava carinhosamente sempre de professor, que era o Antônio Barros de Castro, e que ele dizia para a gente o seguinte: o problema do Brasil nunca foi a macroeconomia. Ele falou: meninos, o problema do Brasil sempre foi a microeconomia. Na época era permitido me chamar de menino, mas ele dizia que o problema era a insensibilidade do tomador de decisão naquilo que acontece no agente individual, seja no consumidor, seja na família, seja no núcleo familiar, por assim dizer, seja no núcleo empresarial, na unidade produtiva. Então ele dizia que esse descompasso entre a macro, entre os números que batem e a necessidade dos agentes econômicos é que causa os maiores problemas na nossa economia. E quando ele disse isso pra gente, a gente começou a perceber que a economia é uma ferramenta poderosa, porém perversa, quando mal utilizada. Quando a gente observa os agentes econômicos como quem olha para um tabuleiro de xadrez, a gente pode usar a economia de uma maneira perversa. A gente tem que aprender a olhar a economia como quem olha sob a ótica da peça do tabuleiro. Seja do empresário que tem que produzir, que tem que gerar emprego, que tem que trabalhar, seja do poder público que tem que observar também essas questões, seja do ponto de vista da sociedade, porque o que a gente está discutindo aqui é a produção de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, e a produção de medicamentos, e tudo isso tem que ter um viés social, tem que ter o atendimento da necessidade de uma população. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa isso. Então não é simplesmente observar agentes que estão de lados opostos, muito pelo contrário, é observar agentes que estão no mesmo barco. Então, essa necessidade dessa discussão, esse fórum é um espaço para a gente casar essas demandas e identificar esses problemas. Então, eu me lembro muito bem dessa frase do professor Antônio Barros de Castro, porque ela acaba norteando toda a ação, da gente olhar a economia como realmente uma ferramenta poderosa, mas quando mal utilizada, extremamente perversa. Então, a ideia é discutir hoje um pouquinho do que é Ribeirão Preto, do que é o setor de saúde de Ribeirão Preto, o polo de ensino e pesquisa de Ribeirão Preto,
a FIPASE e os parceiros, porque o trabalho que a gente tem feito ao longo desses 11 anos de existência da FIPASE não é um trabalho isolado, não é um trabalho apenas da FIPASE, a gente conta com parceiros fortes que colaboram muito com o nosso trabalho, e as frentes de atuação da FIPASE, principalmente nos 3 projetos iniciais, mas que estão se tornando cada vez mais realidade. E no fim, mostrar para vocês alguns desafios do arranjo produtivo local de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos, e à luz desses desafios mostrar como é que a gente tem trabalhado na solução de alguns problemas, na mitigação de alguns gargalos. Quando a gente fala em Ribeirão Preto, né, as primeiras ideias ou imagens que a gente tem de Ribeirão Preto, ou é a capital do chopp, ou é, como foi vendido pela imprensa, a Califórnia brasileira, né? O gerente de desenvolvimento econômico lá da FIPASE, que está em Portugal agora para um evento representando a FIPASE, ele pediu para lembrar isso. Ribeirão Preto é a terra do famoso Botafogo Futebol Clube, né, ou do glorioso Botafogo Futebol Clube, mas também é uma cidade que tem um polo do setor da saúde extremamente significativo, extremamente forte. Hoje o arranjo produtivo local de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos, ele conta com 69 empresas. Tá? São empresas que geram aproximadamente 2.500 empregos diretos e se concentram principalmente em empresas caracterizadas como micro, pequenas e médias empresas. Então a gente tem 80% das empresas se enquadram nessa categoria. Quando a gente pensa nesses números, né, aparentemente não chamam a atenção, mas Ribeirão Preto se torna uma referência no setor da saúde porque a gente consegue casar alguns atores significativos para que isso ocorra. Nós temos empresas com potencial de produção e desenvolvimento de produtos extremamente significativos, a gente tem um polo acadêmico extremamente considerável do ponto de vista das instituições de ensino superior, do que é feito em Ribeirão Preto, e também uma grande atuação dos prestadores de serviço na área de saúde. Então, além de ter o meio acadêmico, além de ter o meio empresarial, a gente tem prestação de serviços na área de saúde extremamente significativo. E isso faz com que seja um terreno fértil para o desenvolvimento desse setor. Quando a gente pensa na concentração de empresas, Ribeirão Preto, em números absolutos, é a 5ª cidade do Brasil em empresas de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos. Perde para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Quando a gente fala em termos per capita, acaba sendo a maior concentração do Brasil. A gente está falando de uma cidade que, segundo o último censo, tem 620 mil habitantes. Então é uma participação significativa do ponto de vista da importância econômica do nosso município nesse setor da saúde. E quando a gente fala um pouquinho do retrospecto, da parte histórica, né, como é que surgiram essas empresas? Bem, elas têm 2 linhas. Uma mais antiga, que é do ponto de vista do desmembramento de algumas empresas maiores, algumas delas ainda existem, né? Uma que era a principal, a Incrabios, ela já foi extinta, mas a ideia é que muitas dessas empresas surgiram de ex-funcionários com perfil empreendedor que acabam, ao sair de uma empresa maior, montando empresas menores que, com o passar do tempo, vão tomando força. Isso é um ponto positivo para o surgimento de novas empresas, mas é a gênese de um problema muito sério que eu vou discutir depois, que é a falta do perfil inovador, que muitas vezes é a tendência a incorrer num padrão imitativo, de simplesmente fazer sempre o mesmo. E a outra origem, né, a ponta do setor de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos, tem sido algumas pesquisas que surgem dentro da universidade. E nisso a FIPASE tem trabalhado de maneira muito contundente, no sentido de que muitas vezes é difícil casar academia com o meio empresarial, então a gente tem tirado cientistas do meio acadêmico e transformado esses cientistas muitas vezes em empreendedores. Essa é uma maneira que a gente tem trabalhado em Ribeirão Preto para tentar fortalecer o caráter inovador desse setor extremamente importante para a nossa cidade. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse surgimento, né, a gente tem que destacar essa produção acadêmica de Ribeirão, né, no setor da saúde. Então a gente tem instituições de ensino superior que oferecem cursos ligados à área da saúde, para uma cidade de 610, 620 mil habitantes, né? Os dados nunca são tão precisos assim. Nós temos 3 cursos da área de medicina, 5 cursos da área de farmácia, cursos na área de física médica, que para a produção de equipamentos é extremamente significativo. A gente tem 21 cursos de pós-graduação só na Universidade de São Paulo, que inclui nanotecnologia em fármacos, quer dizer, são pesquisas de ponta que
tem que, digamos assim, extrapolar a redoma do meio acadêmico. E nesse sentido, o trabalho tem sido tanto quanto árduo, mas porém extremamente gratificante quando a gente vê algumas iniciativas que conseguem de fato se desenvolver. Nesse ambiente de produção acadêmica tem destaque a Universidade de São Paulo, que é uma das parceiras da FIPASE. A USP de Ribeirão Preto ela tem uma elevada produção científica. Tá? Segundo dados de pesquisas publicadas na base do ISI e na Medline, Ribeirão Preto hoje representa 4% de toda a pesquisa científica na área de saúde. A gente fica em termos de números absolutos atrás da USP como um todo, da UFRJ e da Unifesp. Então, é uma parcela significativa na produção científica nacional. Além disso, ela tem um papel significativo no número de patentes que são publicadas, que são registradas pela própria USP, principalmente através da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Odontologia, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras lá da USP. Para vocês terem uma ideia das empresas, né, que compõem o APL, a gente tem as duas maiores exportadoras de equipamentos odontológicos que estão sediadas em Ribeirão Preto. Então, esse perfil acadêmico tem contribuído de maneira significativa para o desenvolvimento de produtos, de equipamentos e de vários outros aspectos para a área de saúde de Ribeirão Preto. E quando a gente pensa nessa interação que ocorre entre empresa e universidade, o que tem contribuído muito para o desenvolvimento do arranjo produtivo de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos, mas também para o desenvolvimento de fármacos, para o desenvolvimento de produtos na área de cosmético, que é uma nova linha de atuação da FIPASE, para o desenvolvimento de extratos naturais que são utilizados ou que podem ser utilizados tanto pela indústria farmacêutica, pela indústria de cosméticos, a área de biotecnologia, a área de tecnologia de informação que a gente tem trabalhado, isso só tem sido possível graças às parcerias que a gente tem conseguido firmar entre universidade e empresa e uma série de bolsas de pesquisa que a gente tem conseguido trabalhar a ideia de introduzir o pesquisador no ambiente empresarial. Isso tem sido um ponto extremamente positivo para um dos principais gargalos, como eu vou mostrar para vocês no final, que é a resistência de muitos empreendedores à mudança do cenário econômico, à mudança do ambiente de inovação. Então, graças a essas parcerias, a gente tem conseguido casar um pouco da produção científica feita em Ribeirão Preto com o perfil empreendedor do setor de saúde na nossa cidade. Essas são as principais áreas, né, quando a gente fala no APL de Ribeirão Preto, no arranjo produtivo local, as principais linhas de produção. Então vai desde a área de produtos, né, cirúrgicos, móveis, hospitalares, peças, acessórios, produtos neonatal, do setor neonatal, consumo hospitalar, os odontológicos. O destaque para essa área em roxo, né, abaixo do gráfico, são novas frentes de atuação que têm demonstrado para a gente resultados extremamente significativos do ponto de vista do crescimento, do avanço de novas fronteiras para esse arranjo produtivo local. Então é um setor extremamente dinâmico, é um setor extremamente diversificado, numa cidade que começou com o seu perfil empreendedor a partir de ex-funcionários. E a gente tem conseguido dinamizar graças a essas parcerias. O papel da FIPASE é simplesmente no sentido da governança desse APL. Hoje a FIPASE é a entidade de governança desse APL juntamente com o SEBRAE. Tem que destacar também a parceria do SEBRAE, extremamente significativa. Além da parceria do SEBRAE, a gente tem o apoio da Prefeitura de Ribeirão Preto, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, da própria Universidade de São Paulo, seja através dos seus laboratórios, seja através da agência USP de inovação, tem um papel fundamental no sentido de orientar essas empresas na importância da propriedade intelectual, de trabalhar a propriedade intelectual na produção científica, né, e tecnológica, mas também a gente tem uma série de outros parceiros, tá? Eu vou citar aí o CNPq, que sempre é parceiro no desenvolvimento de alguns projetos, tem sido parceiro no financiamento da instalação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, através do nosso laboratório, que é o CEDINA, que eu já vou mostrar para vocês. A participação da FAPESP também em alguns projetos que a gente realiza, e do FINEP. Inclusive, agradecendo a parceria, né, para o representante do FINEP, que o FINEP foi um parceiro nosso, porque a FIPASE foi uma das entidades descentralizadas do programa PRIME, do FINEP, que foi extremamente significativa a experiência por conta da FIPASE poder trabalhar no sentido de capacitar, fortalecer e qualificar 100 empresas incubadas através desse programa PRIME, principalmente num aspecto que muitas extremamente deficientes,
que é o sistema de gestão. Então esse programa previa a contratação de gestores para qualificar o empresário ou o empreendedor. Então o FINEP tem sido extremamente forte a parceria com a FIPASE, no sentido não só do desenvolvimento de projetos, mas no sentido de capacitação. Eu mesmo, semana que vem, estou indo para o Rio de Janeiro para participar de um programa sobre gestão financeira de projetos. Então, um curso. Então, através da capacitação dos membros da FIPASE, dos funcionários da FIPASE, a gente tem conseguido disseminar essas informações para todos os agentes, para quais essas informações são extremamente relevantes. Então, esses parceiros, eles têm sido fundamentais, né? Fiesp, Ciesp, que fazem parte até do conselho curador da nossa fundação, para que a gente possa ter a representação do setor empresarial no atendimento a essas demandas. Então, o trabalho da FIPASE tem sido um trabalho árduo, gratificante, mas a gente não trabalha só, certo? No que diz respeito à FIPASE, essa fundação em Ribeirão Preto, ela tem 3 linhas de atuação, tem 3 frentes, né? A primeira delas foi justamente a incubadora de empresas, né, que é a Supera, incubadora de empresas de base tecnológica. E a Supera, ela tem tido um papel fundamental no sentido de disseminar esse comportamento empreendedor. O nosso gestor de novos negócios, que é responsável agora pelo parque tecnológico, ele costuma dizer sempre que não existe negócio ruim, existe negócio mal administrado. E que a gente tem que ter um papel fundamental no sentido de orientar aquele que tem a capacidade técnica, o perfil inovador, no sentido de se gerenciar um negócio, para que a gente possa diminuir não só a mortalidade de micro e pequenas empresas que surgem no nosso município, mas de fortalecer as parcerias que podem surgir desses micro e pequenos empreendedores. Então a Supera, ela tem sido reconhecida através de alguns prêmios, né, por conta justamente do perfil educacional das nossas atividades. Nesse ano de 2012, um dos programas que a gente tem executado de 2 anos para cá, que é o Supera Educa, foi premiado conseguiu o prêmio Osiris Silva e foi premiado na Amprotec como o melhor programa educacional feito por uma incubadora de empresas. Na realidade, a gente tem feito a disseminação da necessidade da gestão do negócio, mas agora a gente começou a atacar um pouquinho o problema na raiz. O que a gente tem feito de 2 anos para cá, nessa experiência do Supera Educa? Nós temos oferecido cursos de capacitação em gestão empresarial para estudantes de ensino médio. O que significa isso? O indivíduo ele vai fazer um curso de farmácia, mas ele tem que entender de gestão. Ele pode fazer um curso de farmácia e no futuro ser um empresário. Ele vai fazer um curso de física médica e depois que ele terminar a faculdade, ele não precisa necessariamente ficar na academia, ele não precisa necessariamente migrar para ser um funcionário de uma empresa, ele pode ser um empreendedor. Então esse projeto ele foi reconhecido justamente por essa mudança de cultura que a gente tem tentado trabalhar nas empresas, na academia e agora através até do ensino médio. Além da Supera, a gente tem a FIPASE, a entidade gestora da implantação do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico que foi assinado o protocolo de intenção no ano de 2005, né? Agora, no ano de 2012, ele saiu do papel. A gente está agora na construção da primeira etapa do Parque Tecnológico, que são os 2 prédios que vão receber, né, vão sediar o Cedina, que é o nosso laboratório, e a Supera, que é a incubadora de empresas. A partir dessa primeira fase, a gente vai ter o centro administrativo também lá, a aceleradora de empresas. É uma área que foi cedida pela Universidade de São Paulo, tem 370 mil metros quadrados, sendo 145 mil metros quadrados para a instalação de empresas dentro da área da USP, no sentido de diminuir a distância da empresa para a universidade. Então, o Parque Tecnológico, agora a entrega da primeira fase vai ser em julho, previsto para julho de 2013, e a gente vai começar a trabalhar mais próximo todos esses agentes envolvidos nesse processo do desenvolvimento do setor de saúde da cidade de Ribeirão Preto. Além desses dois projetos, dessas 2 frentes de atuação, tem o destaque, que é justamente a razão do convite, é justamente o arranjo produtivo local. O arranjo produtivo local ele surgiu do ponto de vista da necessidade de se trabalhar esse setor, mas ele surgiu inicialmente dentro da incubadora de empresas, da Supera. Dada a necessidade de ter um maior direcionamento das ações da FIPASE nesse setor, em 2005 a gente criou a ideia do projeto do APL para equipamentos médicos hospitalares e odontológicos. E a partir daí, com a maior proximidade dos agentes, das empresas,
a gente identificou a necessidade, que é básica para essas empresas, que é um dos gargalos que a gente tem, que é no sentido da regulação, do marco regulatório, em função da necessidade de testes, de pré-testes, para que as empresas possam colocar de maneira correta, de maneira legal, atendendo todas as exigências legais e institucionais dos seus produtos no mercado. Foi criado, a partir do ano de 2010, implementado, o Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada, que é o CEDINA, que nada mais é do que um laboratório, está em fase de acreditação pelo Inmetro, para que a gente possa realizar testes, né, pré-testes. Inclusive agora a gente está em fase de acreditação da norma ROS também, que é extremamente importante para quem desenvolve equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos. Então, o próprio surgimento do CEDINA, desse laboratório, é o reconhecimento da FIPASE de uma demanda do setor empresarial de Ribeirão Preto. Então, a ideia inicial é justamente nesses dois prédios sediar a incubadora de empresas, que é a menina dos olhos da FIPASE, por assim dizer, né, e esse laboratório, atendendo a demanda do setor empresarial. Então, são nessas três frentes que a FIPASE tem trabalhado de maneira exaustiva para fortalecer esse setor da área de saúde em Ribeirão Preto. Quando a gente fala da área de saúde, na realidade, a gente já extrapolou a ótica da saúde. A gente está trabalhando muito com empresas da área de TI, inclusive Ribeirão Preto foi reconhecida como piso de software, né, agora há pouco tempo. Então a gente trabalha com o polo de software em Ribeirão Preto. A gente fez um acordo agora, uma parceria com a ABC, que é a Associação Brasileira de Cosmetologia, para tentar no futuro desenvolver o setor também em Ribeirão Preto. A gente não pode ignorar a existência de 4 cursos de graduação de ciências farmacêuticas no nosso município. Então, a realidade do setor de cosmético também chamou a nossa atenção. E houve agora algumas discussões, inclusive na implantação de Ribeirão Preto, reconhecendo uma tradição da cidade, do estabelecimento de um polo cervejeiro, em que a gente consegue unir o útil, né, no sentido de produzir, de se gerar emprego, de se gerar atividade econômica, ao agradável, que é uma vocação de Ribeirão Preto. Inclusive a gente costuma brincar que não necessariamente, né, a cerveja, o chopp de Ribeirão Preto sejam extremamente bons, né, ou ótimos. Talvez o calor da cidade de Ribeirão Preto faz com que muitas coisas desçam como água, né? Mas na realidade é uma vocação histórica da cidade que a gente tem trabalhado no sentido de articular, de cooperar com o desenvolvimento desses setores que promovem o desenvolvimento econômico do nosso município. Quais são os desafios, quais são os problemas, quais são os entraves, à luz de tudo que foi discutido aqui hoje, em que a gente identifica em Ribeirão Preto e no que a gente tem trabalhado para mitigar esses gargalos ou eliminá-los quando possível. A principal reclamação, sempre quando a gente conversa com as empresas que fazem parte da incubadora, ou qualquer que seja a empresa do nosso arranjo produtivo local, é a dificuldade no cumprimento dos aspectos regulatórios. Isso é um entrave, isso é uma barreira. Muitas vezes alguns empreendedores enxergam apenas uma dificuldade, muitos conseguem enxergar na dificuldade algumas oportunidades, e por assim dizer, aqueles que têm insistido na questão têm tido experiências positivas no sentido de viabilizar o desenvolvimento de produtos, de fármacos, de extratos ou de equipamentos. É um dos grandes gargalos desse setor. E o que a gente consegue identificar na cidade de Ribeirão Preto, ou nas empresas que fazem parte do APL, não necessariamente instaladas na cidade de Ribeirão Preto, são dificuldades, no caso das empresas, de adequar a produção dos seus produtos, desenvolvimento dos seus produtos, os processos produtivos a essas normas. O que a gente consegue identificar muitas vezes é a falta de capacitação no sentido da gestão, é a falta de conhecimento, muitas vezes técnico, oriundo do meio acadêmico, que possa contribuir para a solução desses gargalos. Além disso, dessa dificuldade natural, legítima das empresas, principalmente das micro, pequenas e médias empresas, a gente tem identificado uma certa morosidade no processo de julgamento, de avaliação das próprias agências reguladoras. Mas o que a gente consegue identificar nessa morosidade, muitas vezes a gente tem que justificar isso pelo fato de ser um agente, uma fundação pública, é que o tempo do público é muito discrepante do tempo do privado, por conta da famigerada Lei 8666, ou de vários aspectos institucionais. Muitas vezes a gente não pode dar a velocidade que o agente privado exige ou demanda do ponto de vista do atendimento das suas necessidades.
Então a gente tenta equilibrar isso, orientando a empresa através, seja do nosso laboratório, seja das linhas de fomento, das instâncias em que as empresas podem trabalhar ou podem recorrer. A gente tem feito essa intermediação. Nem sempre é fácil, né, o acesso a muitas dessas agências reguladoras, mas a gente tem tentado fazer essa intermediação das empresas com essas agências. E o que a gente percebe muitas vezes, reconhecendo também, é que a gente tem alguns ditados na economia, alguns ditados populares, e que a gente fala que quando o cobertor é muito curto, a gente tem que cobrir aquilo que é mais importante. A gente identifica nessas agências uma escassez significativa de recursos humanos. Em muitos setores, ele teve um encontro há pouco tempo com representantes do INPI, representantes da Anvisa, falta mão de obra nessas agências, a demanda é muito maior do que a capacidade de oferta. Então, talvez a gente não tenha, a gente tenha problemas de política industrial, mas a gente tenha problema também de escassez de recursos humanos nesses órgãos governamentais que seja capaz de atender, né, as demandas de todos esses setores. O setor empresarial, mas o setor empresarial representando, né, ou atendendo os anseios da sociedade, né, ou de um país que precisa, que pode, que quer e que tem que se desenvolver numa velocidade muito rápida diante do crescimento que a gente tem visto em outros países emergentes. É lógico que não dá para comparar o nosso país com os ornitorrincos, né, a China e a Índia, sempre é difícil fazer algum tipo de comparação, mas tem funcionado esses mecanismos, as experiências têm sido positivas no sentido de permitir que as empresas tenham acesso a linhas de fomento, a financiamento, a qualificação que é oferecida pelo poder público através das agências ou das fundações que a gente tem. E outro desafio, né, colocando mais agora a ótica do agente, da peça do tabuleiro de xadrez, é uma dificuldade que a gente tem muito grande na mudança cultural do empreendedor. A gente tenta convencer o tempo todo, e isso o meio acadêmico tem contribuído muito nesse sentido, de que inovar não é uma atividade rápida, não é uma atividade barata. Então, pesquisa e desenvolvimento leva tempo, leva dinheiro. E o que a gente percebe, isso é uma coisa cultural, é que o empreendedor ou empresário brasileiro tem muito medo, talvez pelos custos também, de inovar, de empreender, de errar. A gente não dá espaço aqui no Brasil para erro. Quando a gente vê que a experiência em países europeus, ou até mesmo nos Estados Unidos, é que de muitos erros eles obtêm um sucesso. Mas é que por conta de carga tributária, de dificuldade, de falta de incentivo, a gente não pode errar o único tiro que a gente tem disponível. Então, essa dificuldade de mudança de cultura do empresariado aqui no Brasil, a experiência que a gente tem em Ribeirão Preto, é uma coisa muito difícil. Como é que a gente tem trabalhado no sentido de mudar esse perfil? Não só para pesquisa e desenvolvimento, mas também para a ideia de parceria. As linhas de fomento, principalmente, que permitem a introdução de pesquisadores nas empresas, tem sido a melhor maneira para a gente mudar esse perfil. Quando a gente coloca mão de obra qualificada de quem realiza pesquisa no ambiente em que a pesquisa deve se casar com a gestão empresarial, a gente consegue mostrar de maneira mais clara, mais evidente, a necessidade de se pensar em inovação, de se investir em inovação e que o investimento leva tempo para seguir o retorno. Então, seja um estagiário de graduação, de mestrado ou de doutorado, um bolsista dentro da empresa, ele consegue demonstrar na prática que é uma atividade árdua, que é uma atividade dispendiosa, mas que é uma atividade que, quando bem conduzida, é extremamente rentável. O outro aspecto no sentido de mudança do comportamento do empreendedor é no sentido de parcerias. Isso é uma coisa que a gente tem muito claro em Ribeirão Preto, principalmente no APL. Nas empresas da incubadora, nem tanto. E por que isso? Porque justamente as empresas que são incubadas, muitas vezes, elas surgem de pesquisadores de dentro da USP de Ribeirão Preto. Então, é gente que está acostumada com parceria, com desenvolvimento em conjunto de um produto, ou de um serviço, ou de um equipamento. Nas empresas do APL, que são empresas mais antigas, parceria nunca é, ou quase sempre é mal vista, na realidade. O que a gente consegue, em alguns casos, quebrar, é que a ideia é que eles observam um outro membro do APL como concorrente, não como possível parceiro. A ideia do arranjo produtivo local que a gente tem tentado trabalhar é no sentido de fomentar a articulação, a cooperação, o desenvolvimento em conjunto, muitas vezes porque os problemas são comuns. Então a solução de um problema para um é a solução de um problema para todos.
E eles olham os outros membros do arranjo produtivo local muitas vezes como competidores ou como concorrentes. E a gente tem que chamar essas pessoas e falar o seguinte: escuta, teu concorrente está na China, teu concorrente está na Índia. Quando você fortalece a sua empresa, quando você fortalece o setor todo aqui no município, a ideia é que alguns problemas serão resolvidos, algumas facilidades serão alcançadas. E, por assim dizer, o setor pode se desenvolver de maneira mais, digamos, significativa, de maneira mais firme, mais forte, né? E, por fim, é a mudança da relação universidade-empresa. O que significa isso? A gente tem tentado quebrar, romper o hermetismo do meio acadêmico, né? Muitas pesquisas que são feitas ainda na universidade, lá em Ribeirão Preto, elas permanecem dentro da universidade, elas não conseguem migrar, seja para o setor empresarial e através do setor empresarial para a sociedade, e acaba sendo aquilo que a gente sempre fala lá na FIPASE, é o famoso academicismo estéril. Isso não é bom para ninguém. A gente tem rompido isso através da retirada de alguns pesquisadores e transformando esses pesquisadores em empreendedores. E a gente tem trabalhado também para romper a resistência do próprio setor empresarial com a universidade. Muitas vezes existe uma certa cultura de verificar que aquilo que é produzido na academia não serve para a empresa, quando na realidade serve e muito. A gente tenta casar a ideia do espírito, da natureza empreendedora, que é muito comum no brasileiro, com a qualificação, com o capital humano, que é extremamente indispensável no município de Ribeirão Preto. Então, essa relação universidade-empresa que a gente tem trabalhado, tem promovido, tem gerado experiências extremamente significativas, extremamente gratificantes, quando a gente vê o resultado desses projetos. Para vocês terem uma ideia, 5% hoje das bolsas de pesquisa de uma modalidade chamada RAI do CNPq, 5% de todas as bolsas estão na mão de empresas que são apoiadas pela FIPASE em Ribeirão Preto. Quer dizer, se a gente pensar na região de Ribeirão Preto, é 100%. Então, todas as empresas que procuram, né, o meio acadêmico, seja através de uma relação direta, seja através da FIPASE, elas têm tido experiências significativas na solução dos problemas técnicos, na solução dos problemas regulatórios e no desenvolvimento de produto. A gente tem conseguido criar, a duras penas, a característica, o perfil inovador, que é fundamental se a gente pensar no crescimento econômico, mas principalmente no desenvolvimento econômico. A ideia de agregar cada vez mais valor ao produto ou serviço que a gente vai oferecer, seja em Ribeirão Preto, seja em vários outros polos. E no sentido dessa disseminação de cultura, através da parceria que a FIPASE tem com o INGETEC, o INGETEC desenvolveu um projeto com auxílio do CNPq, com financiamento do CNPq, chamado Empreendedorismo Inovador, em que a gente ofereceu cursos de capacitação em várias áreas, em marco regulatório, em desenvolvimento de produto, em gestão empreendedora, em 5 capitais aqui no Brasil, inclusive em Ribeirão Preto. Então foram oferecidos cursos de qualificação em Goiânia, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Aracaju, em Recife, em que vários professores, né, seja da USP de Ribeirão Preto, sejam os membros lá da FIPASE que trabalham diretamente com a empresa, a gente tem trabalhado no sentido de disseminar essa cultura da inovação, que é cara, mas é extremamente rentável. Ok? Bem, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, a gente está sempre disponível lá na FIPASE para o atendimento. Se quiser conhecer Ribeirão Preto, conhecer o projeto do Polo, são esses os canais iniciais. Tomar um show também. Obrigado. Só chama atenção para alguns pontos aqui. Outro dia eu fui em Araçatuba. Araçatuba tinha um grupo de jovens empresários querendo fazer coisas lá, inovar, e não tinha um modelo. E nos diversos seminários que nós temos feito aqui sobre pequena empresa, sobre tecnologia, você tem recurso disponível à vontade. Qual o grande problema? É o meio campo entre as instituições e as empresas. A própria FAPESP tem as suas bolsas aí para colocar pesquisador nas empresas. E eu tinha sugerido para eles lá, que a parte mais difícil numa cidade é organizar aquele grupo inicial que vai fazer o meio campo com as instituições estaduais e federais. Eu tinha até sugerido para eles aí montar um escritório. Eu sugeri um desenho na hora lá, mas o exemplo de vocês cai como uma lupa lá, embora Araçatuba não tenha, digamos, todo aquele potencial de Ribeirão, parte acadêmica e outras partes envolvidas lá. Então é um ponto relevante. Um outro ponto
além da cultura empreendedora do acadêmico, a dificuldade, isso aí a gente tem visto em vários seminários aqui, a dificuldade de negociar com o acadêmico. O acadêmico, o pesquisador mesmo, ele quer um bom laboratório, quer poder trabalhar, não está envolvido com dinheiro, mas quando entra no negócio, ele passa a supervalorizar o seu trabalho intelectual. Nós tivemos casos aí de alguns seminários, até com o pessoal da Unieb, que eles tinham uma parte lá sobre a parte farmacêutica. Fala, é impossível porque você quer 10% de royalties sobre o preço final do produto. Então, essa questão da cabeça de negócios aí, eu acho que é não só criar um espírito empreendedor, mas entender a lógica dos negócios, os limites e tudo, é outro ponto relevante. E finalmente, em relação à Anvisa, eu participei alguns anos atrás de um seminário lá na Anvisa, até o Vecina presente, eu não lembro se era Novartis ou Maria, que tinha feito um seminário lá, e a gente tentava passar a ideia para... Eles tinham acabado de contratar um corpo técnico novo lá, e a gente tentava passar a ideia para eles que eles tinham que pensar na saúde pública, mas tinham que pensar como agente político industrial também. Você tinha que ter uma visão mais abrangente. E um ponto relevante é o seguinte, não podia ter subjetivismo nas decisões, tinha que ter um negócio claro assim, para que as decisões não ficassem dependendo da cabeça de um ou outro fiscal. E foi um quebra-pau. Nossa senhora, se não fosse o Vecino com a mão pesada dele me acudir lá, ia ser... Eu tinha comentado a respeito de uma patente, até de uma empresa brasileira, lá, uma patente que levou muito tempo para passar pela avaliação da Anvisa, mas muito tempo. Então a gente sentia na época lá, digamos, um corporativismo muito entranhado, que eu não sei de lá para cá o que aconteceu. Né? Mas essa formação, quando fala em quadros do setor público, o problema é que a legislação amarra demais. A legislação amarra demais. A não decisão é o ato menos arriscado do setor público. Qualquer coisa que desobedeça um dispositivo sem nenhuma relevância, vira avaliação do TCU e imediatamente vira manchete da imprensa. Então é um campo terrível. Eu demorei 8666 e tudo mais. Bom, vamos abrir para as questões aí. A gente... Também professor universitário. Acho que o depoimento que você traz, a apresentação que você faz, é um passo importante, uma coisa que identifica há muito tempo, né, essa falta de elo, de transferir aquilo que é pesquisado das universidades e conseguir transformar em conhecimento prático. Né? A universidade se apoia num tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. E a extensão é o quê? Você conseguir fazer a devolução daquilo que foi pesquisado, desenvolvido, se tornar algo produzido e utilizado pela sociedade como um todo. Em Ribeirão Preto tem alguns amigos, talvez você conheça, o professor Wilson, que é coordenador do curso de farmácia. Né? Lá em Ribeirão também teve um farmacêutico, foi professor da USP de Ribeirão Preto, o professor Aymar Batista Prado, que desenvolveu o etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, né? E tem contribuído bastante aí, realmente para a sociedade como um todo da cidade de Ribeirão Preto. Queria perguntar para você a respeito da seguinte situação. Sempre se fala que se desenvolver empreendedorismo, se desenvolver inovação e pesquisa é algo que se deve começar desde criança, desde adolescente. E em muitas situações a gente percebe que a pesquisa acaba acontecendo geralmente mais na terceiro grau. Em Ribeirão Preto, vocês estão preocupados, estão desenvolvendo alguma coisa em termos de iniciativa, de parceria com a Prefeitura e Estado para desenvolver esse perfil de empreendedor e de inovador e de pesquisa já no ensino fundamental e no ensino secundário? Obrigado. O que ocorre nesse projeto da Supereduca, na realidade, o que a gente fez foi um projeto piloto com um colégio privado em Ribeirão Preto, e teve uma experiência significativa do ponto de vista de a gente chegar a 5 planos de negócio no final, de jovens de 15, 16 anos, em que a gente enxerga a viabilidade, seja do ponto de vista da sofisticação do produto ou do serviço que eles queriam oferecer. É evidente que nem a legislação permite que eles sejam empreendedores com essa idade, mas a ideia é justamente trabalhar isso. É como a gente observar, por exemplo, numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, uma garota de 9, 10 anos de idade que monta uma bancazinha para vender limonada na frente da sua casa. Então, é esse perfil do negócio, do business, que a gente quer atribuir para a ideia da inovação. O que a gente tem feito agora é tentar realizar junto à Prefeitura de Ribeirão Preto a expansão desse projeto para as escolas da rede pública. Porque, por enquanto, a gente fez com esse colégio privado e algumas outras instituições privadas nos procuraram para tentar implementar. Algumas delas, como já tem a extensão do colégio, do ensino médio,
para o ensino superior, já teria ali já a gênese do espírito empreendedor. Então a gente teria, por exemplo, possíveis já alunos de administração ou de contabilidade ou de gestão empresarial. Então a gente já teria o surgimento de massa crítica para a própria universidade. A gente tem trabalhado. O problema é que todos os projetos que a gente executa, a FIPAS ela se encontra numa situação em que ela está entre a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento e a Universidade de São Paulo. Quer dizer, se o setor público já tem uma velocidade inferior ao do setor privado, quando você depende um pouco do jogo de 3 atores que muitas vezes têm interesses ou velocidades diferentes, toda decisão nossa é uma decisão, digamos assim, lenta, se a gente pensar no setor privado. Então a gente tem tentado expandir essa disseminação para o ensino público também. Só para entender, em que uma eleição municipal altera? Na realidade, do ponto de vista da FIPAS, ela foi criada em 2001 durante a prefeitura, durante o mandato do ex-ministro Palocci. Já passou por governos do PSDB, hoje está no PSD, né? E a gente não pode falar da FIPAS porque houve uma ruptura no sentido do interesse da prefeitura com relação à nossa fundação. E quando vocês tratam com a área federal e a área estadual, eu estou comentando isso a respeito do que a gente comentou aí da bancada da saúde, que já tem uma vida própria, independentemente de partidos e governos. Na área de tecnologia e inovação, quando você pega CNPq, FINEP, quando você pega a FAPESP, tudo, não tem essa questão partidária. Não, a gente nunca identificou nenhum tipo de dificuldade. Quanto a isso, a transparência, a objetividade na avaliação de projetos, isso a gente nunca percebeu nenhum tipo de interferência por questão de mudança de partido ou mudança de direcionamento. Na realidade, o que a gente tem tido muito sucesso nos projetos é justamente o apelo socioeconômico de alguns projetos, principalmente no sentido de melhoria das condições de vida da população, por exemplo, a internalização de conhecimento, de inovação. Então, muitas vezes, um projeto que é aprovado pelo CNPq, pela FAPESP ou pelo FINEP, eles julgam muito isso. Ou seja, não simplesmente o projeto em si, mas o que a sociedade, o que o país, o que o setor empresarial vai ganhar com o projeto. Então, esse tem sido um critério extremamente relevante para qualquer que seja o órgão de fomento. Bom, está aberto para as questões? Olha, foi muito bom ver a tua apresentação. Esse é um dos focos também do departamento que eu mencionei aqui, foi criado no FINEP. Nós vamos ter uma ação, estamos propondo uma ação específica, inclusive de cooperação, estamos articulando com o BNDES e já viemos com uma articulação com o Ministério da Saúde com relação a dispositivos, né, na sua amplitude, né, isso que é uma terminologia hoje que está predominando no mundo, né, que inclui equipamento, material diagnóstico, etc. E a exposição que você fez foi muito feliz quando você colocou os desafios, porque você pontuou ali, né, os grandes tópicos desses desafios que nós estamos enfrentando no setor farmacêutico, muito semelhante, e na área de produção de dispositivos médicos de qualquer tipo. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu fiquei durante 10 anos, inclusive com alguns projetos, iniciando os projetos cooperativos entre empresa e universidade, quando da criação dos fundos setoriais. E uma das coisas que ficou nítida, e até hoje, lamentavelmente, permanece, você chamou a atenção para isso, é a mudança de cultura que você precisa ter em determinados setores. Dentro da academia, em que o pesquisador acha e pensa que aquela ideia que ele pressupõe extremamente valiosa é a mega cena que alguém quer tirar dele. E não é verdade. Porque nem sempre ela vai adiante, tem um monte de risco para correr durante muito tempo. Entram concorrentes, entra um regulatório que pode impedir, ele tem que comprovar, tem que ter prova de conceito, tem que N coisas e aquilo não ocorre. E isso aí leva a outra coisa que você falou, que eu não sei se vocês, tenho a impressão que sim, vocês estão preocupados em fazer com que os empreendedores, né, e a academia deve ter algo parecido, mas na área já em que ele está fora dos muros da academia como empreendedor, que é dominar muito bem a elaboração dos contratos, sejam para parcerias, etc. Nós não temos essa cultura. Boa parte, inclusive, de empresários, de empresas de médio porte,
também às vezes não são preparados para fazer essas parcerias. E o que muito que a gente vê como reflexo do que é aparentemente o não desejo de fazer a parceria é que no fundo se esconde a incapacidade de saber fazer o contrário de parceria. Isso só Freud colocaria no divã, entendeu? Como é que a sua experiência com relação a essa preparação do empreendedor para acordo de sigilo, né, de confidencialidade, de participação em resultados, etc., e quando faz uma parceria para não perder o seu negócio? Porque eu teria um exemplo que não quero, questões éticas, lá mesmo dentro da FIPAD, de alguém lá atrás que me contou que perdeu, não por culpa de vocês, mas por ele ter perdido a chance de ter ganho mais. Na realidade, essa certa proteção que alguns pesquisadores, ou até mesmo empresários, quando a inovação surge no ambiente empresarial, eles abraçam um projeto como um filho, e aí daquele que criticar o projeto ou de criticar o filho. Então o filho é sempre o mais bonito, né? O que a gente percebe muitas vezes na academia são questões de aspecto institucionais. Muitas vezes o desenvolvimento de um conhecimento não vira, a gente tem alguns estágios que a gente identifica algumas dificuldades. Como é que uma ideia, como é que o conhecimento não chega a uma prateleira de uma farmácia, não chega ao setor, ao usuário final, por assim dizer. Muitos têm a dificuldade de transformar o conhecimento num produto, num protótipo. Muitos têm a dificuldade de criar a ideia do escalonamento, é fazer com que aquele protótipo tenha um meio de produção que seja rentável, que seja eficiente, e que, por aí dizer, ele possa ter ganho com relação a isso. E muitos conseguem extrapolar essas duas, ou cumprir essas duas etapas, mas não conseguem introduzir de maneira bem sucedida aquele produto no mercado. É quando existe um descompasso entre o valor que o produto tem e a precificação disso, e aquilo que o mercado aceita ou não pagar. Então, são várias dificuldades que a gente vê para viabilizar isso. No sentido a proteger na ideia de contrato, a FIPAS ela é bem clara. Qualquer reunião, todo e qualquer contato tem termo de sigilo, tem contrato assinado, e a gente estimula muitas vezes os empreendedores, quando vão fazer parcerias, marcarem reuniões na própria incubadora ou na própria FIPAS para que a gente possa fazer isso à luz da orientação prévia do nosso departamento jurídico. Então a gente consegue já orientar os dois atores que vão fazer uma possível parceria para falar, olha, você tem que pensar nesses passos para que você possa começar a falar de um contrato. Isso você fala, isso você não fala por enquanto. Chama o outro possível parceiro e faz a mesma coisa, no sentido de proteger, não tem essa cultura. O problema é que esse receio de firmar um contrato, esse receio de firmar uma parceria, muitas vezes acaba matando na raiz qualquer tipo de parceria bem sucedida. Na realidade, o problema são parcerias mal feitas. Agora, uma parceria bem feita, ela vai gerar frutos para as duas partes. É isso que a gente tem tentado trabalhar. Mas esse negócio de tratado acadêmico é complicado. É difícil. Alguns anos atrás eu tinha um amigo de adolescência, em Campinas, apareceu um casal de americanos, nos anos 70, aquela geração pioneira lá dos referinos Vaz lá. E levaram um conjunto de conhecimentos e um dos alunos desenvolveu, já formado, professor, já montou uma empresinha, desenvolveu um equipamento aí que é fundamental. Fundamental não, parecendo sério, certo? Fala que é fundamental. Um equipamento que é importante lá para a Petrobras e ele não conseguia entrar. Daí veio, contou o equipamento, aí eu resolvi fazer uma coluna sobre a história dele lá. Daí fiz a coluna, aí levantei a bola dele lá, daí ele ligou para ele e falou, pô, mas você não colocou no seu artigo aí que serve também para posto de gasolina? Eles não têm o menor traquejo, mas nem para tratar com imprensa, é complicado mesmo. Pessoal, nós estamos chegando ao fim, eu acho que foi um belo... não, você não tem mais. Não é a falta de recursos para pesquisa. Nós estamos trazendo um grande fundo de 20 a 40 milhões de dólares e a gente não consegue achar os melhores projetos desses candidatos para colocar o dinheiro. E assim, não é nem dinheiro brasileiro, dinheiro de fora. Mesmo assim... Chamado a gente vê dificuldade em que a gente recebe planos de negócio, muitas vezes de acadêmicos, e a partir daí a gente tenta desenvolver, a gente avalia e dá premiação para os melhores projetos. Mas nas duas primeiras edições a gente recebeu em torno de 110, 111 planos de negócio e 11 viraram empresas incubadas. Então é um estudante do curso de farmácia que ainda nem terminou a graduação, que realiza uma pesquisa, que pensa num produto, que pensa num processo novo ou que melhora uma prática e a gente fala, transforme isso numa empresa, transforme isso num negócio. Então muitas vezes a gente tem projetos que quando mal elaborados, é lógico que não vai obter uma linha de financiamento, uma linha de fomento. A ideia é que a gente não pode tratar o dinheiro público também de maneira irresponsável.
A gente tem que ter critério para avaliar. Porque uma coisa que a gente tenta acabar na FIPAS de qualquer maneira é com um bolsista profissional. E isso é uma coisa que é extremamente prejudicial, seja para a APL, seja para a incubadora. Então, quando a gente percebe que um sujeito pensa em viver de bolsa, uma bolsa atrás da outra, e nunca vai colocar um produto ou um serviço no mercado, a gente já começa a eliminar ali. A gente fala, olha, aqui não dá. A gente quer ver a seriedade do desenvolvimento do produto e quer ver esse produto chegando no mercado. Essa é a proposta da FIPAS. Outro dia fui alvo de uma moção de protesto da Associação Brasileira de Sociologia, porque eu fiz uma crítica ao professor da Universidade Federal de Pernambuco, de Sociologia, lá, que ele tem uma bolsa CNPq há 6 anos para estudar os efeitos da mudança das leis de impedimento na Inglaterra de 2003 a 2005. Impedimento do futebol. Eles fizeram uma moção de protesto contra mim, aí eu falei, nossa senhora. Outro dia o Maiori lá, que eu desci ao cacete do maior cientista social brasileiro, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos, a associação ficou quietinha, mas eu falei dos 6 anos de bolsa para a lei do impedimento na Inglaterra de 2003 a 2005. 6 anos de bolsa. Bom, vamos para a última questão. Renato, professor universitário na área de gestão. William, eu queria saber se vocês estimulam a utilização de ferramentas como crowdsourcing, ou seja, a inovação aberta, com o envolvimento de vários parceiros através da internet, das redes sociais. Na realidade, está sendo agora o próximo passo que a gente está discutindo, né? É a tentativa de modernizar, melhorar cada vez mais o processo de gestão dentro das empresas. O que a gente percebe muitas vezes das empresas que nos procuram, dos empreendedores, seja do meio acadêmico, do setor empresarial, por assim dizer, é a dificuldade com o básico, a dificuldade com o fluxo de caixa, a dificuldade com o capital de giro. Quer dizer, o problema é muito mais fundamental, muitas vezes, do que a gente pensa. É um sujeito que trabalhou durante 20 anos numa oficina, dentro de uma empresa, monta uma empresa, mas não tem a mínima ideia. Mas esse é o próximo passo. É evidente que a partir do público que a gente trata e da qualificação, a gente consegue trabalhar de maneira bem mais efetiva esse tipo de ferramenta. Mas é o passo que a gente está prevendo agora, conforme vai havendo o amadurecimento do empreendedor, do ponto de vista da capacitação dele, a gente consegue trabalhar melhor essas ferramentas. É que, por enquanto, a gente não consegue trabalhar o avançado sem trabalhar o fundamental. E é extremamente deficiente o processo de gestão deles. No caso das próprias incubadoras, a gente percebeu isso. A FIPAS ela participou de um projeto chamado Incipar, com várias incubadoras, e agora a gente foi aprovado na primeira fase num projeto chamado CERN, que é a gente tentar ser uma espécie de mentora de outras incubadoras no estado de São Paulo, para a gente tentar, digamos assim, exportar o nosso modelo de gestão. Várias incubadoras no estado de São Paulo, em 2009, passaram por dificuldades financeiras e acabaram extinguindo porque o Sebrae parou de financiar essas incubadoras. Então, quando não tinha os recursos do Sebrae, elas não eram mais sustentáveis. A gente conseguiu, com o auxílio da prefeitura, manter as atividades. Só uma curiosidade, o Pacheco, quando saiu do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era o grande nome aí, ele veio para montar parques tecnológicos, incubadoras. Aquele programa, na época lá, teve continuidade, teve muitos anos atrás? O programa específico Foi na gestão Serra lá que ele veio para... Não. Na realidade, a gente teve o projeto Incipar, a gente teve esse projeto PRIME de desenvolvimento e agora tem esse projeto chamado CERN. Bom, então vamos ficando por aqui. Eu acho que foi um belo conteúdo que vai ser jogado na sala. Vocês estão convidados a participar dessa sala de discussões. Depois vão receber um e-mail aí com as orientações técnicas sobre como cadastrar, como participar das discussões. E temos também que vai ter uma área bem relevante aí para poder disseminar experiências bem-sucedidas e apontar problemas aí na implantação de outras experiências. Muito obrigado a todos. Então.